ao vivo lá de Brasília, a manifestação de um dos participantes de uma caravana que saiu aqui de nossa região, composta basicamente por tupã-seritanenses, mas também com algumas pessoas de municípios limítrofes aqui, como Jari, Joia e Juí, e estiveram participando, né, no dia 7 de uma mobilização que envolveu muitas pessoas lá em Brasília, mas também aqui em Tupã-Siretã. Inclusive nós registramos também aqui aquele momento. E convidamos o José Domingos Teixeira, que foi quem trouxe o relato lá de Brasília, a repercutir após eles retornarem, porque no próprio dia que ele conversou conosco, né, tinha atividades, depois teriam outras atividades, e toda essa repercussão dessa mobilização que ele e outras pessoas aqui do Tupã estiveram envolvidas e participando e estimulando. Para a gente ter este retorno, essa informação, o Zé aceitou o nosso convite e está em conexão conosco para nos trazer uma repercussão desta participação desta caravana de Tupã-Siretã e região na mobilização que aconteceu no dia 7 lá em Brasília. E ele está em contato conosco para nos ampliar essas informações. José Domingos Teixeira, bom dia, como é que está? Tudo bem, Zé? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes do Variedades. Uma satisfação conversar contigo e com todos os ouvintes. Zé, vocês participaram de um momento importante, né? E que exigiu um esforço físico de deslocamento. Vocês foram de ônibus até Brasília, né? Lá participaram com multidões de pessoas e depois retornaram para cá. Nos faça uma avaliação dessa mobilização toda e de suas repercussões, no seu entender. Miguel e ouvintes, sem dúvida que exigiu esforço, abnegação de muitos aqui de Tupã-Siretã para que houvesse essa caravana da nossa cidade, com a participação de alguns vizinhos, municípios vizinhos, participantes de municípios vizinhos lá em Brasília. Nós nomeamos esse grupo um grupo que foi participar firmemente, forte, do Som da Democracia. E o Som da Democracia nada mais foi do que uma visita à Praça dos Três Poderes, em Brasília, com o intuito de comemorar já o início das festas do bicentenário da independência de Portugal, bem como levar o som da democracia aos três poderes. Quero falar primeiro de comportamento, se me permita dizer que o grande líder desse movimento que saiu aqui de Tupã-Siretã, ou as duas grandes lideranças, se chamava educação e consciência. Eram pessoas que iam com uma consciência do que estavam fazendo e mantendo a educação, que faz parte daqueles que realmente querem um Brasil melhor. Chegando na Praça dos Três Poderes, dia 7, embora tivéssemos a emoção muito forte de lá estar e representando um município como o nosso, notamos que o som da democracia ecoou forte, como há muito tempo não ecoava no Brasil. E isso foi mostrado através de todas as redes de comunicação, através da Rádio Tupã, para todo o Brasil. Notamos que a Casa do Povo estava vazia. Os nossos representantes, inclusive o meu, que eu votei, que se elegeu, não estava lá para receber o povo. E o povo lá dizendo: ô pessoal, aqui está o instrumento de que vocês realmente precisam, que é a massa popular. E isso chegou aos milhões. Notamos que realmente a Casa do Povo, ela vive um momento de depuração e ela vai continuar ainda sendo mais forte, essa depuração, nas próximas eleições. Também vimos a Casa do Judiciário transgredindo em algumas situações, no nosso ponto de vista, com relação à liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão também levou o grito da democracia para a rua e vimos que lá estavam praticamente todos aqueles que pediam mais liberdade de expressão e a independência dos poderes. Também vimos que o Poder Executivo ele não está sozinho, embora ele tenha um representante, que é o atual presidente, queira ou não, eleito pela maioria, lá estava o povo, realmente o Poder Executivo, o poder do povo estava lá. E a questão mais interessante de tudo é que nós não estávamos lá para seguir um homem, nós estamos lá para seguir conceitos e valores que nós queremos para essa pátria. Dentre eles, a família, em primeiro lugar, pois não tivemos um incidente
de qualquer natureza de dano ao patrimônio público, de dano a pessoas, de agressões físicas, de destruição. Usamos máscara, sim, em alguns momentos também não usamos, empunhamos o verde e amarelo, que temos direito pela democracia, e vimos depois os relatos daqueles que não concordaram com algumas atitudes. Também escutamos o som da democracia por intermédio da oposição, que tem o direito de se manifestar e se manifestou. Então, dos pilares que a gente viu, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, o Poder Executivo está presente, atuante, respaldado por esse escudo chamado povo. Um outro pilar, que sem dúvida nenhuma é a Constituição Federal, essa tão jovem, né, de 33 anos, ela seguiu firme e forte, apoiada, sim, por muitos, mas por muitos e sim a maioria, inclusive por aqueles que não concordam com as atitudes do presidente. E o presidente foi de uma inteligência única, foi de uma capacidade única de se mostrar valer a Constituição. E isso, de certa forma, mexeu muito com as bases políticas do país. Mas ainda assim não terminou a ordem, porque o povo era ordeiro. E os reflexos disso, a gente tem acompanhado já desde o retorno de Brasília até Tupã-Seretã, é de que realmente na sexta-feira algumas prisões que já estavam decretadas, elas foram perderam valor, e muito do que foi decidido nós teremos os reflexos essa semana com certeza. Uma viagem inesquecível, Miguel, mas que num primeiro momento relato em nome do grupo dessa forma essa leitura para você e seus ouvintes. Perfeito. Depois dessa experiência do chamado grupo que vocês nominaram de Som da Democracia, ele deverá ter algumas outras ações, ele poderá ter atividades permanentes ou de tempos em tempos, enfim, o Som da Democracia vai ser um grupo que vai permanecer ativo? Miguel, esse grupo ele é formado por todos os profissionais, todas as partes, pessoas de todas as partes da sociedade de Tupã-Seretã. Nós estamos muito atentos a tudo que vem acontecendo, nós estamos muito atentos a tomar decisões municipais, a tomar decisões estaduais e nacionais. Isso é uma dinâmica que praticamente a cada dia ele tem novos acontecimentos. E essa dinâmica ela é sim de preservação dos nossos direitos, do acesso à liberdade, e isso começa nas comunidades. Nesse quesito, quero aqui fazer uma explanação rápida da valorização da mídia municipal, das redes de comunicação municipal, ao qual você, Miguel, tem uma influência e outros também, pois vocês nos dão o direito de nos expressar e levar o conhecimento daquilo que está acontecendo no país de uma maneira mais clara. O que nos chega nas comunidades, nas cidades, é muito pouco, ou chega distorcido perto do que a grande mídia tem. Então, a grande mídia, hoje os interesses são muito grandes, e nós sabemos do valor que é a comunicação local, sabemos da importância das pessoas, pois ser presidente, ser um comunicador, estar aqui conversando contigo, Miguel, requer muito de conhecimento, de sabedoria e saber o que você quer. Então, fica aqui uma valorização às nossas comunicações locais, pela transparência que tem trazido a toda a comunidade sobre os assuntos nacionais. O grupo continua firme e forte e vai estar, inclusive, Miguel, fazendo ações sociais, já que fomos, vamos dizer assim, almejados ou alvejados por muitos que disseram foram a Brasília num momento de Covid. Sim, fomos a Brasília, 40 pessoas levando o direito de liberdade, e estaremos atuando junto com todos aqueles que não puderam ir, já que é um grupo de mais de 300 pessoas, Miguel. Esse grupo, ele tem, nessa voz da democracia, o direito de se expressar e o direito de colaborar, já que numa cidade como a nossa, onde, sem dúvida nenhuma, o setor primário é muito importante, os colaboradores são geralmente sempre os mesmos e não querem, às vezes, aparecer. Mas agora eles vão começar a se fazer presente mais forte. Zé, você falou que o grupo está baseado em conceitos e valores e não
em pessoas. O grupo, então, tem liberdade, digamos assim, política e pessoal? Não existe uma idolatria a determinada pessoa ou determinado partido político? Ou tem algum vínculo político partidário no grupo? Não teve vínculo partidário, o grupo foi apartidário, nós não levamos bandeira de nenhum partido político. E eu vou te dar um exemplo. Se você, Miguel, fosse o presidente da República, pelo que nós te conhecemos, nós te apoiaríamos. Então, um homem se conhece pelo rastro que ele deixou na história. E é por essa história que o Poder Executivo está lá, e pela história de tantos que a gente segue apoiando os valores, que é principalmente Deus, independente da fé de cada um, da religião de cada um, a pátria e a família. Então, esses são os valores. Nós não erguemos nenhuma bandeira política, nós visitamos vários segmentos em Brasília, vários lugares em Brasília, e alguns estavam tapera, e isso nos deixa muito triste, porque reconhecemos que na hora do voto, a nossa arma, o título de eleitor, muitas vezes nós erramos por não encontrar aquele que eu julguei como meu representante lá na hora que o povo foi ao centro do poder em Brasília. Então, os valores basicamente são esses, e estamos atentos, sim, a manter a Constituição, a preservar a Constituição, a ordem, porque tudo aquilo que se queria, tudo aquilo que o som da democracia de outros anos fez de destruição, não cabe a nós. Temos um compromisso em não manchar a história, temos um compromisso de construir um Brasil melhor e, por isso, o grupo vai estar sempre atuando. Já existe uma atividade já preparada ou sendo agendada para acontecer por parte do grupo? Temos agora para essa semana, ou talvez a semana que vem, Miguel, em comunidade, nós devemos tomar uma ação social dentro de Tupanciretã, junto com o grupo. Nós estaremos decidindo essa semana como que será realizado isso, e estaremos, sim, procurando informar sempre aquilo que realmente é transparente, não aquilo que é obscuro, mas faremos ações, sim. Teremos uma outra data importante, Miguel, que é 15 de novembro, onde a gente também deverá já se preparar com alguma manifestação. E essas manifestações, elas sempre vão buscar a amplitude de maior número de pessoas possíveis, com ordem, com progresso, como é a nossa bandeira, e principalmente não com lavagem cerebral, mas sim com a ideologia de preservação dos valores contra aquilo que nós entendemos que realmente foi o atraso e que passa por um momento de depuração, principalmente no crivo popular. Além do desejo de participar, da disponibilidade de ir, essas ações têm custos, têm valores, né? Como ela é custeada? Cada indivíduo, cada pessoa custeia individualmente o seu deslocamento, os eventos que acontecem, de que forma existem recursos financeiros para poder operacionalizar todas essas ações, José? Excelente pergunta, Miguel. Parabéns. E se tu não me perguntasse, eu ia me atrever a responder aqui. É evidente que até Pandorga para levantar precisa vento. Então, quem é que pagou isso? Quem é que fez? 40 pessoas disponibilizaram aquilo que é mais valioso, que é o tempo. Deixaram suas famílias, deixaram personagens como esse aqui da foto em casa, para se fazer presente por 6 dias. 72 horas de viagem, de ida e volta. Com segurança, e isso foi custeado por todos os setores da sociedade de Tupanciretã, principalmente pelo setor primário, principalmente por aqueles que, para produzir, pagam impostos para comprar seus insumos, e para vender também pagam impostos. Como vivemos um país capitalista, nós buscamos sim o lucro, e essa doação, um pouquinho de cada um, mais de 300 pessoas doaram para que fossem custeados o deslocamento, a alimentação de cada um dos 40 e a estadia lá em Brasília. Foram tudo custeados por mais de 300 pessoas. Então, são pessoas que trabalham, que não têm ligação a nenhuma ONG, que não receberam nada de dinheiro federal, municipal ou estadual, que tiraram dinheiro do seu bolso e que fizeram uma doação espontânea para esses 40. E quero também informar aqui que sobrou dinheiro, e a sobra desse dinheiro vai ser colocado para a sociedade, não como migalha,
mas sim como alguém que entrega um presente com as duas mãos sorrindo, pois sempre fizemos isso e sempre seguiremos fazendo na medida do possível, pois trabalhamos numa agricultura, trabalhamos numa cidade, num comércio que tem todos os segmentos envolvidos nesse grupo, e foi daí sim que saiu o dinheiro. José Domingos Lemos Teixeira, falando em nome do grupo denominado Som da Democracia, esse grupo de cerca de 40 pessoas que participaram dos atos lá em Brasília, deslocando-se aqui de Tupã-Siretã, com algumas pessoas da nossa região. José, eu quero novamente agradecer a sua gentileza. Você, de pronto, nos momentos que nós entramos em contato, imediatamente nos deu o retorno, nos trouxe algumas imagens, falou conosco de lá de Brasília, está falando agora também. Quem está na live está vendo ali, o Zé está no seu escritório e ele comentou do quadro que está ao lado, é uma foto do seu filho que está ali, né? E a gente, em nome da nossa audiência, agradecemos a sua disponibilidade, nos colocando sempre à disposição, quando formos úteis, para levarmos informações de ações do grupo que você agora está sendo porta-voz, ou sua pessoalmente, e deixamos, como é de hábito desse programa, o microfone à sua disposição para algo mais que queira colocar sobre o tema que tratamos, ou algum outro ponto que gostaria de reforçar ou de colocar, senão as suas despedidas, e elas, claro, serão momentâneas dos ouvintes da Tupã, da audiência da Tupã nesse momento. Mas algum detalhe, Zé, por favor, fique à vontade. Te agradecer, Miguel, pela oportunidade. Agradecer agora na primeira pessoa, dizendo que eu senti uma emoção muito forte de estar em Brasília, num grupo tão grande como esse. A hora do hino nacional, sem dúvida, é um momento indescritível, embora a gente saiba que realmente viver num país como esse, onde tem a democracia, o som é muito forte. Em países totalitários, não tem o som da democracia, mas em países que têm a democracia, às vezes surge o som dos totalitários. É incrível isso, parece uma hipocrisia, mas é verdade. Então, valorize a democracia, conserve o nosso patriotismo que nós temos. Deus, pátria e família, esse foi o motivo principal que nos moveu e move a você também desse país que é teu e meu também, de dizer, graças a Deus vivemos no Brasil. Não puxe para trás, avante, conte conosco. Esse país precisa muito de nós e nós temos orgulho muito grande de ter nascido em Tupã-Siretã, pois em Brasília o nosso lema era: valorizamos muito de onde viemos e por isso sabemos para onde vamos. Grande abraço. Igualmente, José Domingos Lemos Teixeira, nosso convidado, repercutindo esta caravana, esse som da democracia que foi a Brasília, participou dos eventos lá e retornou na sexta-feira. Bom, são 10h24, nós vamos a um rápido